Graça e paz, meus amados, bom dia! Vamos para mais um Café com Deus é bem melhor, e hoje é café mesmo, daquele que até o fundo tá preto de café mesmo. Que meu marido capricha nesse café que ele faz para mim de manhã, cuidado do digníssimo. É ele que faz meus cafés, ele que prepara meu início do meu dia, né, abaixo de Deus. É meu companheiro, é meu parceiro, meu ajudador. E eu só posso agradecer. Então, hoje nós vamos continuar falando dos benefícios de ser obedientes a Deus. Vamos falar sobre milagres, maravilhas e o quanto pessoas foram e são perseguidas por fazer a ministração da palavra de Deus. O quanto eles passam por dificuldades, por tentar levar a palavra de Deus, e o quanto eles passaram por perseguições ao ser tementes, obedientes e fiel ao nosso Deus. Primeiramente, como sempre eu peço a vocês, peçam perdão dos pecados e falhas, para que a gente esteja puro e limpo, porque Deus diz que se nós pedimos perdão dos nossos pecados diante de Deus, Ele vai lançar ele no mar do esquecimento. O acusador é o diabo, o nosso Deus é perdoador. Acusador é o diabo. Então, quando você pedir perdão para Deus e você saber que Deus se esqueceu, vá, não peques mais, né? Não deixe o diabo te acusar nunca mais. Nunca mais. Você não deve nada diante de Deus. Apenas mude de vida, mude o roteiro, se alinhe com Deus. Não faça mais, não cometa os mesmos erros. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Deus sabia tanto que éramos falhos, imperfeitos, que nos garantiu 70 vezes 7 de perdão ao dia. 490 vezes. Ele sabia que nós seríamos e somos imperfeitos. Mas sua misericórdia é transbordante. E Ele nos perdoa. E Ele esquece daquilo ao qual nós pedimos perdão. Lança no mar do esquecimento, jogou fora, acabou. Não permita que o diabo passe uma vida inteira te causando dor e sofrimento, te acusando daquilo que Deus já te perdoou. Tá? Vamos lá? Então a palavra hoje sobre obediência a Deus, sobre o nosso id, ela está em Atos 5, do 12 ao 42. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo e seguidores de Jesus que se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles para continuar levando a palavra de Deus, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham diante deles homens doentes nas ruas, nas camas, nas esteiras. Não era pela força ou poder dos apóstolos, mas pela fé e pelo poder e pela glória de Jesus, do Espírito Santo, do nosso Deus. O mover é por Ele. Disse que nós faríamos obras muito maiores do que Ele havia feito, pelo nome de Jesus, pela autoridade e poder do nome de Jesus. Por causa dos milagres, as pessoas levavam os doentes, os possuídos por demônios, diante deles para serem libertos. Multidões vinham de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes, que eram dominados por espírito mau, e todos eles eram curados. Eles acreditavam que até a sombra de Pedro que passasse sobre ele, curavam aqueles enfermos e eram curados. Pelo poder e a glória, e exaltado seja o nosso Deus, que o poder é dele, a obra é dele. E por causa disso, da obediência a Deus, do cumprimento
dos ensinamentos do Senhor, os apóstolos foram perseguidos. E os grandes sacerdotes e seus companheiros, por inveja, resolveram fazer algo contra aqueles homens de Deus. Prenderam eles, colocaram numa cadeia. Porém, naquela noite, eles sentiram Deus ainda mais de perto. O anjo do Senhor abriu a porta da cadeia onde eles estavam e levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo, anuncie ao povo tudo a respeito desta nova vida que vocês levam. Essa nova vida em Cristo Jesus. Os apóstolos obedeceram. No dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram então a ensinar novamente sobre Deus, sobre Jesus, sobre essa nova vida que nós vamos ter e que nós mantemos uma vida alinhada com Deus todos os dias até que ela chegue. Então o grande sacerdote e seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião com o conselho superior. Depois mandaram alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Mas Deus já havia mandado seus anjos passar por lá. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e os chefes dos guardas dos templos ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com aqueles apóstolos, diante de tanta segurança, diante de todo o rigor que havia, na vigília daqueles presos. Nesse mesmo momento, alguém dizendo: escute, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo de novo. Então o chefe da guarda do templo e seus homens saíram e trouxeram os apóstolos que ali estavam pregando. Mas não os maltrataram, porque eles tinham medo de serem apedrejados pelo povo que os acompanhavam, que queriam mais de Deus. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem, de Jesus. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esses ensinamentos por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Crucificaram Jesus, humilharam, os cuspiram, o agrediram, perfuraram suas mãos, seus pés, furaram a lateral de suas costelas com lança, até a última gota de sangue e de água do Senhor foi vertido para nos salvar. Quanta dor, quanto sofrimento para nos garantir uma nova vida. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: homens de coragem, Deus nos deu espírito de coragem. Nós devemos obedecer a Deus e não as pessoas dos nossos antepassados. E não as pessoas. Nós obedecemos a Deus. Os senhores crucificaram Jesus, sim, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Cristo vive, Ele reina e reinará para sempre. E Deus colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Ele quer nos salvar, Ele quer nos perdoar. Nosso Deus é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso, não tem vida melhor. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Olha aí, se nós obedecemos a Deus, o Espírito Santo habita em nós, faz morada no nosso coração, que é o templo do Senhor. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva
que resolveram matar os apóstolos, mas Deus era com eles. Mas levantou um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. E eles mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali para não ouvir o que eles pensavam. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Homens de Deus, corajosos. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho que vem desses seres humanos, ele desaparecerá. Mas se tudo que eles fazem vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra o próprio Deus. Eles não tinham coragem de tocar nos ungidos do Senhor. Ninguém vai tocar onde o Espírito Santo habita, porque Deus é conosco, porque Deus é contigo. Deus era com eles, Deus estava com eles. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus e depois os soltaram. E olha a coragem desses homens de Deus. Os apóstolos saíram do conselho, apesar de chicoteados, alegres. Eles tinham Deus. O vazio era preenchido por aquele que de fato nos enche. A água que nunca mais nos deixará ter sede e o alimento que nunca mais nos deixará ter fome. Porque é eterno o seu suprimento. Porque eles saíram alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por aqueles homens, por serem seguidores de Jesus, mas eram também impactados pelo poder de Deus para os libertar. E que eles iriam ali continuar o chamado que o Senhor tinha para a vida deles, porque tinham coragem, porque sabiam a quem eles serviam. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuaram a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. E você, meu amado? E você? Vai continuar esperando o fim? Sem direito a uma salvação eterna? Sem conhecer o que é ter o Espírito Santo habitando na sua vida todos os dias? O que é passar os desertos no colo de Jesus? E hoje nós ainda temos acesso a essa palavra. Deus diz que o que nos liberta é o conhecimento da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, hoje nós ainda podemos. Já começa o controle, porém, nós entendemos que ainda somos parcialmente livres para colocar isso aqui no nosso coração e na nossa mente, porque está chegando o tempo que isso aqui não poderá ser alcançado por nós. Então, eu desejo que você conheça profundamente o nosso Deus, para que você não seja enganado no fim dos tempos, porque o que vai nos libertar é os ensinamentos da palavra do Senhor, que vai abrir os nossos olhos, vai nos dar sabedoria para discernir o bem do mal. Desejo a você um ótimo dia, um excelente final de semana, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês e que a palavra do Senhor seja transbordada pelo Espírito Santo direto do trono de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, em nome de Jesus.
Fiquem com Deus.